Bem-vindos à nossa 108ª aula, item 5 do capítulo 15, o mercado, item 5, que trata da competência. Competência. Vamos entender o que é esse competência aí. Na natureza, prevalecem conflitos de interesse irreconciliáveis. Os meios de subsistência são escassos. A proliferação tende a exceder a subsistência. Só os animais e plantas mais aptos sobrevivem. O antagonismo entre um animal esfomeado e outro que lhe arranca a comida é implacável. É uma luta de vida ou morte, correto? A cooperação social sob o signo da divisão do trabalho elimina tais antagonismos, substitui a hostilidade pela associação e mutualidade. Os membros da sociedade são solidários numa aventura comum. E vale a pena deixar grifado, porque demonstra que a cooperação social, que o capitalismo, que está sob a égide da cooperação social, sob o signo da divisão do trabalho, é um ato, é uma escolha de paz. O termo competição, quando aplicado às condições da vida animal, significa a rivalidade que se manifesta na busca de alimento. Podemos chamar este fenômeno de competição biológica. Competição biológica não deve ser confundida com a competição social, isto é, o esforço dos indivíduos para obter uma posição mais favorável no sistema de cooperação social. Ó, definição interessante. A cooperação social, o esforço dos indivíduos para obter uma posição mais favorável no sistema de cooperação social. Como existirão sempre situações para as quais os homens atribuem mais valor, as pessoas se esforçarão para alcançá-las e tentarão superar os seus rivais. A competição social, consequentemente, está presente em qualquer forma concebível de organização social. Se quisermos pensar um estado de coisas no qual não haja competição social, teremos de imaginar um sistema socialista no qual o chefe, na sua função de atribuir a cada indivíduo um lugar e uma tarefa na sociedade, não é ajudado por nenhuma ambição por parte de seus subordinados. Os indivíduos seriam inteiramente indiferentes e não postulariam nenhum cargo. Comportar-se-iam como os cavalos reprodutores de um aras, que não procuram colocar-se num ângulo mais favorável quando o proprietário escolhe o garanhão que vai cobrir sua melhor égua. Mas tais pessoas já não seriam agentes humanos. A competição cataláctica é uma emulação entre pessoas que querem superar umas às outras. Não é uma luta, embora seja comum o emprego, num sentido metafórico, de termos como ataque e defesa, estratégia e tática, extraídas da terminologia da guerra e dos conflitos violentos. Na competição cataláctica, aqueles que perdem não são aniquilados, são deslocados para um lugar mais modesto no sistema social, um lugar mais compatível com as suas realizações do que aquele que pretendiam alcançar. Num sistema totalitário, a competição social se manifesta através dos esforços das pessoas em obterem os favores daqueles que estão no poder. Na economia de mercado, a competição se manifesta no fato de que os vendedores devem superar uns aos outros pela oferta de bens e serviços melhores e mais baratos, enquanto que os compradores devem superar uns aos outros pela oferta de preços mais altos. Ao lidar com esta espécie de competição social, que pode ser chamada de competição cataláctica, devemos precaver-nos de várias falácias muito difundidas. Os economistas clássicos eram favoráveis à abolição de todas as barreiras comerciais que impediam as pessoas de competirem no mercado.
Medidas restritivas, explicavam eles, resultavam no deslocamento da produção de locais onde as condições naturais de produção são mais favoráveis para locais onde são menos favoráveis. Protege o homem menos eficiente contra o seu rival mais eficiente. Tendem a perpetuar métodos de produção já ultrapassados. Em suma, restringem a produção e rebaixam o padrão de vida, a fim de que todos prosperem, afirmavam os economistas, a competição devia ser livre para todos. Eu vou deixar isso por fato. Nesse sentido, falavam de livre competição. Não havia nada metafísico no emprego do termo livre. Eles defendiam a anulação dos privilégios que impediam as pessoas de terem acesso a certas atividades e mercados. Todas as lucubrações sofisticadas que sofismam quanto à conotação metafísica do adjetivo livre aplicado para a competição são espúrias, são erradas. Não tem qualquer relação com o problema cataláctico da competição. No que diz respeito a condições naturais, a competição só pode ser considerada como livre em relação aos fatores de produção que não são escassos e, portanto, não é objeto da ação humana. No campo cataláctico, a competição é sempre restringida pela inexorável escassez dos bens e serviços econômicos. Mesmo na ausência de barreiras institucionais criadas para restringir o número de competidores, jamais as circunstâncias permitem que todos possam competir em todos os setores do mercado. Em cada setor, somente grupos relativamente pouco numerosos podem engajar-se na competição. Então, não havia nada de metafísico no emprego do termo livre. Eles defendiam a anulação dos privilégios, que impediam pessoas de terem acesso a certas atividades e mercados. Todas as lucubrações, voltei lá para o parágrafo anterior, sofisticadas, que sofismam quanto à conotação metafísica do adjetivo livre, ou seja, que todo mundo pode pegar o que quiser, aplicado à competição, são espúrias, estão erradas. Não tem qualquer relação com o problema cataláctico da competição. É isso que os economistas queriam dizer, né? No que diz respeito a condições naturais, voltei para o parágrafo que nós acabamos de ler. A competição só pode ser considerada como livre em relação aos fatores de produção que não são escassos, ao ar, né? Aí está livre. E, portanto, não é objeto da ação humana. Agora, no campo cataláctico, a competição é sempre restringida pela inexorável escassez dos bens e serviços econômicos. Nem todo mundo vai poder ser engenheiro. Nem todo mundo vai poder ser o presidente da empresa. Mesmo na ausência de barreiras institucionais criadas para restringir o número de competidores. Ou seja, mesmo que não haja um governo colocando problemas institucionais, agências reguladoras, tarifas protecionistas, essas coisas, mesmo na ausência dessas coisas, jamais as circunstâncias permitem que todos possam competir em todos os setores do mercado. Em cada setor, somente grupos relativamente pouco numerosos podem engajar-se na competição. A competição cataláctica, um dos traços característicos da economia de mercado, é um fenômeno social. Não é um direito garantido pelo Estado e pelas leis que torne possível a cada indivíduo escolher à sua vontade o lugar na estrutura da divisão do trabalho que mais lhe agrade. Então, isso aqui, ó, para acabar com as cotas, para acabar com toda a conversinha fiada, que nem era lá da época de Mises, mas está aqui. A competição cataláctica, um dos traços característicos da economia de mercado, é um fenômeno social. Não é um direito garantido pelo Estado e pelas leis, que torne possível a cada indivíduo escolher a sua vontade e o lugar na estrutura da divisão do trabalho que mais lhe agrade.
Atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é a tarefa dos consumidores, que ao comprar ou abster-se de comprar estão determinando a posição social de cada indivíduo. A soberania do consumidor não diminui quando são concedidos privilégios a indivíduos na qualidade de produtores. A entrada num determinado setor industrial é virtualmente livre aos recém-chegados, somente na medida em que os consumidores aprovem a expansão desse setor, ou na medida em que os recém-chegados superem, por um atendimento melhor, aos desejos do consumidor, os que já estão estabelecidos. Investimento adicional só se justifica na medida em que satisfaça as mais urgentes necessidades dos consumidores, entre aquelas que ainda não foram atendidas. Se as instalações existentes são suficientes, seria desperdício investir mais capital na mesma indústria. A estrutura de preços do mercado induz os novos investidores a outros setores. É necessário enfatizar este ponto, porque a falta de percepção dessa realidade está na raiz de muitas queixas sobre a impossibilidade de competição. Cerca de 60 anos atrás, as pessoas costumavam dizer: ninguém pode competir com as companhias de estrada de ferro. É impossível concorrer com elas abrindo novas linhas. No campo do transporte terrestre não existe mais competição. Isso é o que diziam. A verdade é que, naquela época, as linhas já existentes, em termos gerais, eram suficientes. Para investimentos adicionais de capital, as perspectivas eram mais favoráveis no melhoramento das linhas existentes ou em outros ramos de negócio do que na construção de novas linhas. Entretanto, isso não interferiu no progresso tecnológico dos meios de transporte. O tamanho e o poder econômico das companhias de estrada de ferro não impediram o surgimento do avião e do automóvel. Entenderam? Hoje as pessoas afirmam o mesmo em relação a vários setores dominados por grandes empresas. Ninguém pode concorrer com elas. São muito grandes e muito poderosas. Competição, entretanto, não significa que qualquer um possa prosperar simplesmente pela imitação do que outras pessoas fazem. Significa a possibilidade de servir os consumidores através da oferta de algo melhor e mais barato, sem que haja restrição acarretada pelos privilégios concedidos para aqueles cujos interesses estabelecidos são afetados pela inovação. Um recém-chegado que quiser desafiar os interesses estabelecidos das firmas existentes precisa, sobretudo, de massa cinzenta e de ideias. Se o seu projeto é capaz de satisfazer os mais urgentes entre os desejos ainda não atendidos dos consumidores, ou de fornecer bens por um preço mais barato do que o que os fornecedores existentes oferecem, será bem sucedido, apesar do tão falado tamanho e poder das firmas mais antigas. A competição cataláctica não deve ser confundida com disputas esportivas ou com concursos de beleza. O propósito dessas disputas e concursos é descobrir quem é o melhor boxeador ou a garota mais bonita. A função da competição cataláctica certamente não é de estabelecer quem é o mais destro e recompensá-lo com títulos e medalhas. Sua função é garantir a maior satisfação possível do consumidor numa dada situação das condições econômicas. Então, isso é muito importante, temos que deixar grifado. A igualdade de oportunidade não é um fator presente nas lutas de boxe ou em concurso de beleza, nem nos outros campos de competição, sejam eles biológicos ou sociais. A imensa maioria das pessoas está, pela estrutura fisiológica de seu corpo, impossibilitada de ganhar o título de campeão de boxe ou de rainha da beleza. Muito poucas pessoas podem competir no mercado como cantores de ópera e artistas de cinema. Os professores universitários são os que têm a situação mais favorável para competir no campo das descobertas científicas. Entretanto, milhares e milhares de professores passam sem deixar nenhum rastro na história das ideias e do progresso científico, enquanto muitas pessoas
mesmo sem a vantagem da universidade, alcançam a glória por suas contribuições extraordinárias. É comum condenar o fato de a competição cataláctica não oferecer a todos a mesma oportunidade. O começo é muito mais difícil para um menino pobre do que para o filho de um homem rico. Mas os consumidores não estão interessados em saber se aqueles que os servem começaram suas carreiras em condições de igualdade. Seu único interesse é assegurar a melhor satisfação possível de suas necessidades. Como, nesse sentido, o sistema de transmissão hereditária funciona melhor, eles o preferem em vez de outros sistemas menos eficientes. Consideram as coisas do ponto de vista da conveniência e do bem-estar sociais e não do ponto de vista de um legado imaginário e irrealizável direito natural de cada indivíduo competir com chances iguais. Para tornar real este direito, seria necessário colocar em desvantagem os que nascem mais bem dotados intelectualmente e com maior força de vontade que a maioria das pessoas. É óbvio que isso seria um absurdo, mas não parece um absurdo no wokeismo atual. O termo competição é empregado principalmente como antítese de monopólio. No entanto, o termo monopólio é aplicado com significados diferentes que precisam ser claramente diferenciados. A primeira conotação de monopólio frequentemente implica no uso popular do termo. Significa um estado de coisas no qual o monopolista, seja ele um indivíduo ou um conjunto de indivíduos, tem o controle exclusivo de algo que é vital para as condições de sobrevivência do homem. Este monopolista tem o poder de matar de fome todos aqueles que não obedeçam às suas ordens. Determina e os outros não têm alternativa, ou se submetem ou morrem. Em tal situação de monopólio, não há nem mercado nem competição cataláctica. O monopolista é o senhor e os outros são escravos inteiramente dependentes das suas boas graças. Não há necessidade de se estender sobre este tipo de monopólio. Ele não tem nenhuma relação com uma economia de mercado. Basta dar um exemplo. Um Estado socialista universal exerceria esse monopólio absoluto e total. Teria o poder de arrasar seus oponentes, fazendo-os morrer de fome, como de fato já fizeram no Holodomor. Ver Trotsky, 1937, como citado por Hayek em The Road of Serfdom, ao caminho da servidão, Londres, 1944. Tá certo? A segunda conotação de monopólio difere da primeira, na medida em que descreve uma situação compatível com as condições de uma economia de mercado. Um monopolista, neste caso, é um indivíduo ou um grupo de indivíduos agindo coordenadamente que tem o controle exclusivo da oferta de uma determinada mercadoria. Se definirmos o termo monopólio dessa maneira, o monopólio está por toda parte. Os produtos de cada indústria de transformação são mais ou menos diferentes uns dos outros. Cada fábrica produz produtos diferentes daqueles produzidos por outra fábrica. Cada hotel tem o monopólio da venda de seus serviços no local onde está situado. Os serviços profissionais prestados por um médico ou por um advogado nunca são exatamente iguais aos prestados por outro médico ou advogado, exceto quanto a certas matérias-primas, gêneros alimentícios e outros produtos de uso corrente. O monopólio está por toda parte no mercado. Seja como for, o mero fenômeno do monopólio não tem significado ou importância para o funcionamento do mercado e para a determinação de preços. E esse é o ponto importantíssimo. O mero fenômeno do monopólio não tem significado ou importância para o funcionamento do mercado ou determinação de preços. Esse é o tipo de tópico, esse tópico 5 da competência, que tem que ser lido e relido muitas vezes, tá? Por isso, não por si só, não outorga ao monopolista qualquer vantagem na venda de seus produtos. Em virtude da lei dos direitos autorais, qualquer desejador tem o monopólio da venda de sua poesia. Mas isso não influencia o mercado. Pode ser que nenhum preço possa ser obtido em pagamento de seus versos e que seus livros só possam ser vendidos a peso.
Não é porque se tem um monopólio que se faz dinheiro. Monopólio, nessa segunda acepção da palavra, torna-se um fator para a determinação dos preços somente se a curva da demanda do produto monopolizado tiver uma forma específica. Se as condições são de tal forma que o monopolista possa assegurar para si mesmo maiores receitas líquidas ao vender uma quantidade menor de seu produto por um preço mais elevado, em vez de vender uma quantidade maior por um preço mais baixo, estamos diante de um preço monopolístico maior do que o preço que o produto alcançaria no mercado se não houvesse o monopólio. Então, aqui vem uma definição extremamente importante para a economia austríaca, para nós economistas. O monopólio, nessa segunda acepção da palavra, não naquela primeira acepção, nessa segunda acepção de que o produto é único e ninguém pode reproduzi-lo, torna-se um fator para a determinação dos preços somente se a curva de demanda do produto monopolizado tiver uma forma específica. Se as condições são de tal ordem que o monopolista possa assegurar para si mesmo maiores receitas líquidas ao vender uma quantidade menor de seu produto por um preço mais elevado, em vez de vender uma quantidade maior por um preço mais baixo, estamos diante de um preço monopolístico maior do que o preço que o produto alcançaria no mercado se não houvesse o monopólio. Os preços monopolísticos são um importante fenômeno do mercado, enquanto que o monopólio em si só tem importância por monopólio em si só, em si, perdão, os preços monopolísticos são importantes, são um importante fenômeno do mercado, enquanto que o monopólio em si só tem importância se puder resultar na formação de preços monopolísticos. Se não, é um mero acaso. Costumam se chamar de preços competitivos aqueles que não são monopolísticos. Então, costumam se chamar de preços competitivos aqueles que não são monopolísticos. Embora se questione a adequação dessas terminologias, ela é geralmente aceita e seria difícil substituí-la. Mas devemos precaver-nos contra possíveis interpretações errôneas. Seria um grave erro deduzir da antítese preço monopolístico, preço competitivo, que o primeiro é o resultado da ausência de competição. No mercado, há sempre competição cataláctica. A competição cataláctica é um fator para a determinação de preços monopolísticos. A forma da curva de demanda que torna possível o surgimento dos preços monopolísticos e que orienta o comportamento do monopolista é determinada pela competição de todas as outras mercadorias que disputam o dinheiro dos compradores. Quanto mais alto o monopolista fixa o preço pelo qual está disposto a vender, maior será o número de compradores potenciais que usarão seu dinheiro para comprar outros bens. No mercado, toda mercadoria compete com todas as outras mercadorias. Então, é importante, e eu vou deixar tudo isso aqui grifado, porque a leitura desse texto aqui é toda ela muito importante e de ser interpretada detalhadamente. Por exemplo, dá um exemplo aqui. A Ferrari. Talvez a margem de lucro da Ferrari seja extremamente alta. No entanto, ela detém o monopólio de se fazer Ferraris. Como a gente disse, o monopólio no sentido de que todos nós podemos fazer o monopólio de ter uma coisa, é o sentido efetivo
de que existe um bem que ninguém mais pode entregar. No entanto, existe uma curva de demanda que não é, perdão, que é mantida e que traz a maior receita líquida do que se a Ferrari fosse trazida a margens de receita para se fazer na grande quantidade. O que vale nela é o mercado de alto luxo. No entanto, enquanto ela não entra no mercado de baixo custo, por exemplo, pessoas que poderiam estar comprando ela aqui deixam, não podem comprar ela aqui, então vão comprar outras coisas. E é isso o que Mises está dizendo nesse parágrafo. Que, embora se questione a adequação dessas terminologias, ela é geralmente aceita e seria difícil de substituí-la. Então, preços competitivos são aqueles que não são monopolísticos, né? E os preços monopolísticos são aqueles que é, são aqueles que, vamos colocar aqui a definição exata, que existe uma curva de demanda para o produto monopolizado que tem uma fórmula específica. E se as condições forem de tal forma que o monopolista possa assegurar para si mesmo maiores receitas líquidas ao vender uma quantidade menor de seu produto por um preço mais elevado, em vez de vender uma quantidade maior por um preço mais baixo, estamos diante de um preço monopolístico. E o que não está nesta situação, a gente chama de preços competitivos. Mas devemos precaver-nos, voltando então para o texto, mas devemos precaver-nos contra possíveis interpretações errôneas. Seria um grave erro deduzir da antítese preço monopolístico, preço competitivo, que preço monopolístico é o resultado da ausência de competição. No mercado, há sempre competição cataláctica. A competição cataláctica é um fator para a determinação dos preços monopolísticos, tanto quanto o é para a determinação de preços competitivos. A forma da curva de demanda que torna possível o surgimento de preços monopolísticos e que orienta o comportamento do monopolista é determinada pela competição de todas as outras mercadorias que disputam o dinheiro dos compradores. Quanto mais alto o monopolista fixa o preço pelo qual está disposto a vender, maior será o número de compradores potenciais que usarão seu dinheiro para comprar outros bens. No mercado, toda mercadoria compete com todas as outras mercadorias. Há quem sustente que a teoria cataláctica dos preços não serve para o estudo da realidade porque nunca houve competição livre ou porque, pelo menos hoje em dia, ela não existe mais. Todas essas doutrinas estão erradas. Para uma refutação das doutrinas em voga relativas à competição imperfeita e monopolística, ver Frederick August Hayek, Individualism and Economic Order, a ordem econômica e o individualismo. Então, pega lá o livro do Hayek para combater essas doutrinas. De forma sintetizada, Mises vai dizer aqui. Interpretam erradamente o fenômeno e simplesmente desconhecem o verdadeiro significado do que seja competição. Inegavelmente, a história das últimas décadas registra um elenco de políticas que visam a restringir a competição. Ao contrário do que vai favorecer as pessoas, os governos procuram restringir a competição através de agências reguladoras. A, in, a intenção manifesta dessas disposições é a de assegurar privilégios a certos grupos de produtores, protegendo-os da competição com rivais mais eficientes. Em muitos casos, foram essas políticas que produziram as condições necessárias para a emergência de preços monopolísticos. Vou dar um exemplo. Samara, Araçatuba, GSI Lima Samara, só ela pode vender água e só ela pode escoar o esgoto da sua casa. Se você quiser fazer uma fossa na sua casa, você vai ser proibido pelas regras sanitárias impostas pela municipalidade. Então, criando um monopólio para a Samara.
Se você quiser usar a água de um caminhão-pipa para entregar na sua casa e abastecer sua casa, e se todo mundo começar a fazer isso, a Samar vai entrar na justiça contra essa empresa que entrega essa água, porque ela tem o direito exclusivo dado pela municipalidade de Araçatuba para servir as pessoas de água. Então, só existe monopólio nesse sentido quando o Estado assim o garante, não é o permite, o garante. Em muitos casos, foram essas políticas que produziram as condições necessárias para a emergência dos preços monopolísticos. Em muitos outros casos, apenas impediram muitos capitalistas, empresários, agricultores e trabalhadores de entrarem naqueles setores de atividade onde teriam prestado melhores serviços aos seus concidadãos. A competição cataláctica tem sido seriamente restringida, mas ainda assim, a economia de mercado continua operando, embora prejudicada pela interferência do governo e dos sindicatos. O sistema de competição cataláctica continua funcionando, embora a produtividade do trabalho tenha sido seriamente diminuída. O objetivo final dessas políticas anticompetitivas é substituir o capitalismo por um sistema socialista de planejamento, no qual não haja mais competição cataláctica. Enquanto vertem lágrimas de crocodilo sobre o declínio da competição, os planejadores querem abolir esse sistema competitivo louco. Em alguns países conseguiram atingir seu objetivo, mas no resto do mundo conseguiram apenas restringir a competição em alguns setores de atividade e aumentar o número de competidores em outros. As forças que visam a restrição da competição representam um papel essencial nos dias de hoje. É uma tarefa importante para a história do nosso tempo analisar essa realidade. A teoria econômica não necessita dedicar ao tema uma atenção particular. O fato de existirem barreiras comerciais, privilégios, cartéis, monopólios estatais e sindicatos é meramente um dado da história econômica. Não requer nenhum teorema específico para a sua interpretação. E esse é o ponto, Charles. É, todos os problemas de mercado, e me dá uma tristeza gigantesca quando vejo pessoas que justificam o Estado para combater pessoas de ficarem muito ricas e se tornarem monopolistas. Como se fosse possível no livre mercado isso acontecer. É impressionante como a sociedade necessita de se manter segura de que ninguém pode chegar tão alto pela própria capacidade, uma vez que isso incomoda aqueles que fracassam neste mesmo intento. Tá certo? Bom, vamos para a próxima aula, né? Vocês já viram aí que tem seis a liberdade.